Muito bom a gente poder estar reunido aqui para bendizer o nome do Senhor. Quero convidar você já a ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos meditar num texto muito conhecido de todo mundo de uma forma geral. Conhecido de crentes, conhecido de descrentes, conhecido de toda a população do mundo. Acredito que pouquíssimas pessoas no universo inteiro, no mundo inteiro, não conheçam esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Em algumas Bíblias vem como oração dominical, outros a conhecem como a oração do Pai Nosso. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor para a nossa meditação. No entanto, hoje nós não vamos meditar na oração toda. Eu quero meditar em um aspecto dessa oração, na primeira petição dessa oração. Essa oração, ela não é necessariamente uma oração para ser repetida constantemente, não que não possamos repeti-la de maneira alguma, mas antes de uma repetição de palavras, ou de uma poesia, ou de alguns conceitos, ou de algum modelo em si, ela é de fato uma ilustração clara e vívida de como deve ser a vida de um crente, daquilo que deve passar no coração de qualquer pessoa que diga temer a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante de um modelo maravilhoso de oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, mostrando a importância de nós o buscarmos acima de todas as coisas, de reconhecermos a sua santidade, a magnitude do Senhor, que habita os céus, que governa sobre toda a terra, aquele que nos tem dado sustento, aquele que tem perdoado os nossos pecados e livrado os nossos pés da queda. Queremos lhe pedir, Senhor, que em nome de Jesus, ao estudarmos, Deus, uma parte dessa oração hoje, o Senhor nos edifique, o Senhor nos dê a entender a importância dos conceitos que o Senhor nos ensina nas Escrituras. E que ao modelo de Cristo, nós estejamos dispostos a te servir, te amar e fazer a sua vontade nesse mundo, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, o Filho amado. Amém e amém. O tema da nossa mensagem hoje é: venha o teu reino. Esse deve ser o anseio mais profundo do coração de qualquer crente. Nós temos percebido que cada vez mais há uma distorção crescente na fé cristã em todos os lugares da terra. Muitas pessoas se achegam para Deus, não mais com o intuito de conhecerem a Deus, de receberem de Deus algo para a sua vida que lhes transforme e que eles possam, de fato, andar de acordo com a vontade de Deus. Pelo contrário, muitos se achegam a Deus com o desejo de usufruir de Deus. Querem bênçãos de Deus, querem dinheiro, querem cura, querem saúde, querem felicidade, querem resolução de problemas. E Deus vira quase que um supermarket. Deus vira quase que um corredor de supermercado, onde nós adentramos com um carrinho de compras e vamos escolhendo qual tipo de bênção nós vamos receber. Jesus, quando ele ensina
os seus discípulos a orar, quando ele estipula um modelo de oração, quando ele diz para as pessoas aquilo que deve conter uma verdadeira oração, ele começa exaltando o nome do Pai, reconhecendo quem é Deus. Isso é muito importante, porque quando nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos saber quem Ele é. Tem gente que acha que Deus é meio Papai Noel, então tiozão, um amigão de fim de tarde. Gente põe apelido em Deus, Ele é o cara, Ele é 10, Ele é o papaizinho, Ele é o homem lá de cima, Ele é Deus. O próprio Jesus começa dizendo: Pai nosso que está no céu, aquele que habita o inabitável, o intangível, o lugar onde nós não podemos chegar, se não for Ele mesmo que vier nos buscar. Jesus começa dizendo: quem é Deus? Santo é o teu nome. Não estou lidando com qualquer pessoa, não estou lidando com alguém do meu hall de amizades, com um amigo de final de semana. Eu estou lidando com o Criador de todo o universo, aquele que é santíssimo. E depois que Jesus faz esse reconhecimento da pessoa do Pai, ele entra na oração fazendo a sua primeira petição. E é nessa primeira petição que eu gostaria de meditar, porque a primeira petição de Jesus na oração é: venha o teu reino. Primeiro desejo que Jesus manifesta, primeira lição que Ele nos dá é que, como crentes, nós precisamos ansiar profundamente pelo reino de Deus. A frase reino de Deus é característica do Novo Testamento. Não há outra expressão que se use com mais frequência na oração, na pregação e na literatura cristã do Novo Testamento. Portanto, é de primordial importância que nós tenhamos bem claro qual é o significado do reino de Deus para as nossas vidas. É bem evidente que o reino de Deus ocupa uma posição central, não apenas na literatura do Novo Testamento, mas na mensagem de Cristo Jesus. A primeira aparição de Jesus no cenário da história se dá quando ele vai a Galileia pregando as boas novas do reino de Deus. O primeiro pedido que ele faz na oração é que esse reino de Deus venha sobre nós. Jesus mesmo descreveu a pregação do reino como uma obrigação que lhe tinha sido imposta, tanto no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 43, quanto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, Jesus diz assim: é necessário que também a outras cidades anuncie o Evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado, para anunciar esse reino. E esse texto que nós lemos aqui para a nossa meditação, que faz parte do Sermão do Monte, um sermão maravilhoso, onde Jesus manifesta todos os valores desse reino, onde Jesus manifesta o poder e a profundidade do Evangelho. Jesus fala do reino de Deus. Segundo David Martin Lloyd Jones, o Sermão do Monte não é outra coisa senão a notável e grandiosa e perfeita elaboração daquilo que o Senhor nosso Deus denominou de seu novo mandamento. É o Sermão do Monte. Ele é a prática do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Sermão do Monte como um todo é a manifestação do domínio do reino de Deus sobre a vida do crente. É a prática do reino de Deus em nós. Mais especificamente, a exclamação sobre a vinda do reino faz parte dessa oração que nós já falamos. Oração que é muito conhecida e que provavelmente muitos de nós já repetimos até inadvertidamente. Não precisa responder. Quantas vezes você já fez a oração do Pai Nosso sem ter a mínima noção do que você está dizendo? Não precisa responder não. Só vamos orar o Pai Nosso. Você manda bala. E se acaba como se fosse assim um compêndio de palavras mágicas, que você não sabe qual é o sentido, mas está na Bíblia, pastor. Jesus disse que é para orar, a gente orou assim, mas você não tem a mínima ideia do que você acabou de dizer. Por exemplo, eu duvido que você de fato queira que Deus te perdoe igual você perdoa os seus inimigos. Eu duvido. Ou você quer? Não, pode agir comigo igual eu ajo com aquelas pessoas que pisam no meu pé.
mas você está dizendo isso. Me perdoa igual eu perdoo os outros. E eu duvido, sim, duvido, que você de fato tenha o desejo de abrir mão das suas vontades para seguir a vontade de Deus. Fala, eu quero isso aqui, Deus fala, não vou fazer isso não. Então tá bom, tudo que eu queria era ouvir sua voz. Eu creio que a maioria da população brasileira, a maioria do mundo conhece essa oração. Mas poucos refletem no seu conteúdo. John Wesley afirma que o Pai Nosso estabelece um fundamento geral para a oração, incluindo o que nós devemos primeiro saber de Deus, antes de podermos orar na confiança de que estamos sendo ouvidos. Por isso Jesus começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E é exatamente isso que Jesus nos ensina. Mais do que um modelo de palavras a repetir, é um conceito, um estilo de vida que deve ser desejado pelos crentes. Daí nós podemos perceber que essa oração do Pai Nosso, mais do que uma oração em si, é algo para que eu e você sigamos na nossa vida prática e diária. E Jesus nos ensina a orar pedindo que o reino venha sobre nós. Primeira petição. Primeira petição é: venha sobre nós o seu reino. O reino de Deus é algo a ser buscado em primeiro lugar na vida do crente. Antes da comida, antes da bebida, antes das roupas, antes do bem-estar. O próprio Jesus, ainda em Mateus 6,33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se esse deve ser o desejo meu e o seu, a primeira coisa que a gente precisa saber é: o que é o reino de Deus? Jesus começa a oração pedindo: venha o teu reino. Mas o que é o reino de Deus? Você saberia responder essa pergunta? O que é o reino de Deus para mim e para você? O que ele significa para nós? O que ele significa nas Escrituras? Como nós podemos buscar esse reino se nós sequer sabemos o que é isso? E é importante que nós saibamos o que é esse reino de Deus. O reino de Deus é o seu governo, é a sua vontade sobre as nossas vidas. Quando Jesus diz, venha sobre o seu reino, Jesus está dizendo, Pai, a sua vontade, o seu direcionamento, o seu querer, a sua sabedoria, o seu amor, a sua graça, é o que tem de melhor para a minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. O reino de Deus é maior do que a igreja. Denominações. A igreja é importante. A igreja é um agente do reino. É um propagador do reino. Mas a igreja não é o reino de si. O reino de Deus é além da liderança pastoral. Tem muito pastor que quer tomar o lugar do reino de Deus. Se ele pudesse, ele arrancava Deus do trono e sentava lá. E colocava Deus para servi-lo. A gente vê ele tentando fazer isso, mas não dá certo. O reino de Deus está além das paredes, das estruturas. O apóstolo Paulo nos afirma que o reino de Deus é composto de 3 questões fundamentais. Primeiro ele fala que esse reino não é comida, não é bebida, Romanos 14, verso 17, mas é o que o reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é um reino cuja natureza não é terrena. Ainda que ele traga benefícios aqui, ainda que segui-lo tenha consequências aqui, o reino de Deus é algo do céu. É a vontade de Deus para mim e para você. Haja vista, justiça. O que é justiça? A ideia de justiça aqui é de retidão, integridade, virtude, pureza, ações corretas. É a condição daquele que foi aceito por Deus por intermédio de Cristo Jesus. O reino de Deus só vem sobre nós a partir do momento que nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus. É por isso que o reino é justiça. E para aqueles que estão em Cristo, a justiça é boa. Porque a justiça desse reino significa que eu e você fomos perdoados. Mas para aqueles que não estão em Cristo, a justiça é ira. Ira de Deus. E Ele é um Deus justo, que sabe castigar o pecador. O reino de Deus é justiça. Significa que o reino de Deus não é um lugar onde a gente pode agir do jeito que a gente quer e Deus vai fechar os olhos para o pecado. Deus sempre castiga o pecado. Nenhum pecado sequer ficará impune.
Pastor, e os meus pecados foram castigados em Cristo na cruz. Aleluia. Deus não faz vista grossa. Ele castiga. Só que aqueles que estão no seu reino, o castigo caiu sobre Cristo Jesus. É um reino de justiça. Tem gente que acha assim, bom, vou para a igreja, agora eu vou ficar bonzinho. É engano, viu? A gente é tão ruim quanto. Só que a gente reconhece a graça, o Espírito habita em nós, a gente se submete a Ele, diminui a pecaminosidade. O pecado já não vira mais um estilo de vida, é um acidente de percurso, mas a gente é ruim do mesmo jeito. Você entende isso? Tem gente que acha, agora eu fico bonzinho, Deus vai ficar feliz comigo. Deus se alegra em nós, porque Ele castigou o nosso pecado no seu Filho. O reino dele é um reino de justiça. E é interessante porque Paulo diz que esse reino é de justiça e de paz. Quando os nossos pecados caem sobre Cristo Jesus, nós gozamos agora de paz com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas quando eles são castigados em Cristo Jesus, já não há mais o que Deus condenar sobre nós. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão debaixo do Filho de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Os nossos pecados foram colocados em Jesus e agora nós gozamos de paz com Deus. Agora a justiça de Deus não cai sobre nós em forma de ira. A justiça de Deus cai sobre nós em forma de graça. E nós somos justificados. Recebemos o perdão, e essa paz é a harmonia, é a concórdia, essa paz é o estar tranquilo com a alma, na certeza da salvação, através de Jesus, é saber que agora, de maneira alguma, perderemos aquilo que nós não podíamos comprar, que é a salvação dele. Temos paz. O reino é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A ideia de alegria no Espírito Santo é a satisfação plena em pertencer a Deus e saber que estamos seguros nas suas mãos, apesar de nós. Irmãos, isso é uma segurança fantástica. Quando Jesus faz na sua oração essa primeira petição dizendo: venha o teu reino, Jesus sabia que o reino de Deus, ao vir sobre nós, traz perdão para os nossos pecados, porque em Cristo nós fomos justificados. O reino de Deus vindo sobre nós traz paz no coração, porque a muralha que era erguida entre nós e Deus por conta dos pecados foi destruída pela obra da cruz, e agora nós temos paz com Deus, e o reino de Deus traz para nós uma alegria indizível do Espírito Santo, por estarmos completamente satisfeitos e seguros, por sabermos que das suas mãos ninguém pode nos tirar. Você entende a profundidade de venha o teu reino? Não há nada melhor do que nos submetermos às mãos poderosas de um Deus amoroso. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é esse reino de perdão, que inclui pecadores como eu e como você. Assim nós podemos perceber que esse reino é um reino onde nós conhecemos a Deus, somos conhecidos por Ele, onde as grandes obras, o amor maravilhoso de Deus são derramados sobre nós, e nós fazemos parte dos seus feitos. É um reino para ser vivido aqui e agora. É um reino onde não há a ilusão mental, ou mesmo a emoção que se sente apenas no momento de culto. É um reino do dia a dia, onde agora eu vivo como perdoado, onde agora, porque eu fui perdoado, eu ando de acordo com a vontade de Deus, onde Ele me governa, onde Ele me tirou das trevas e me levou para a luz. Então, o que é o reino de Deus? Paulo responde: o que é esse reino de Deus? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E esse deve ser o nosso maior desejo. Nossa oração deve ser assim: venha o teu reino sobre nós. Mas, uma vez que nós sabemos que esse reino, vem uma segunda pergunta: como a vinda desse reino muda a minha vida e a sua vida? De maneira prática, o que o reino de Deus mexe comigo e mexe com você?
em que eu e você somos transformados pelo reino de Deus. Então, se o reino de Deus é essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo, como resultado, esse reino, ele traz para as nossas vidas o governo de Deus. E perceba que quando Jesus fala de reino, ele não está falando de nenhum tipo de governo democrático. O governo do reino é o governo do rei. E o rei é soberano. O rei tem autoridade. O rei governa. O rei não negocia. O rei tem poder de vida e de morte. Quando Jesus diz: venha o teu reino, ele está pedindo que o governo de Deus esteja presente nesse mundo, sobre as nossas vidas, em especial a vida do crente, porque esse deve ser o meu desejo. Esse deve ser o seu desejo, esse deve ser o meu anseio, esse deve ser o seu anseio, que a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas, e que nós estejamos dispostos a obedecê-lo. Perceba que quando Jesus fala: venha o teu reino, automaticamente, como consequência da vinda do reino, ele diz o quê? Seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui. E quando ele fala assim, aqui na terra como no céu, não é que Deus vai dar um jeitinho aqui, um jeitinho no céu. O que ele está querendo dizer é o seguinte: da mesma forma que o Senhor governa todas as coisas, os astros, as estrelas, as conhece pelo nome, chama cada uma delas. Do mesmo jeito que o Senhor governa o dia, a noite, os anjos, os principados, as potestades, do mesmo jeito que o Senhor governa tudo, e com sabedoria criou tudo para a glória do seu nome, governe aqui as nossas vidas com sabedoria, de maneira que nós vivamos para a glória do seu nome. Então, como a vinda desse reino de Deus muda a minha vida e a sua vida? Muda por estabelecer o governo dele sobre mim e sobre você. O reino de Deus é um reino no qual Deus governa pela sua palavra, onde nós somos seus súditos, vivemos em obediência, em dedicação, em serviço. Todo cristão que diz: Senhor, venha ao teu reino, está dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, quero fazer a sua vontade, quero andar do jeito que o Senhor quer que eu ande. Por quê? Porque o teu reino já trouxe justiça para mim, já trouxe paz para mim, e já trouxe alegria no Espírito Santo. E em resposta, eu quero que o Senhor me governe, porque não tem governo melhor do que o governo do Senhor. Nesse sentido, John Stott afirma que quando nós oramos pela vinda do reino de Deus, nós estamos pedindo que haja pelo menos duas mudanças radicais na nossa vida. Quando você faz essa oração do Pai Nosso, fala: venha o teu reino, você deveria estar querendo pelo menos duas mudanças muito radicais, muito objetivas na sua vida. A primeira é que você está pedindo que os interesses de Deus tenham prioridade sobre os seus interesses. Você tem esse desejo? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça o quê? A minha vontade, é isso que Jesus falou? Senhor, já é o seguinte, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é bonzinho, gente boa, cuida do céu, então faz a minha vontade aqui. É isso? Não. E Jesus mostra isso de uma maneira muito dramática no Getsemane, quando ele iria receber a punição dos nossos pecados, e ele sabia que naquele momento em que todo o pecado do mundo estivesse sobre ele, o olhar do Criador se desviaria dele. Ele saberia que naquele momento em que ele experimentasse a minha e a sua morte, ele estaria experimentando por uma centelha de segundo aquilo que os condenados experimentarão por toda a eternidade. Ele sabia que o maior peso da crucificação não eram os cravos, não eram os chicotes, não era a coroa, não era a vergonha, mas era o carregar a punição de se afastar dos olhos de Deus. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como ele já tinha ensinado a orar: venha o teu reino, ele diz: contudo, faz a sua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por ele ter se submetido a essa vontade, porque por conta dessa sabedoria e graça, eu e você entramos no reino.
Aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa. Então a primeira petição que deve envolver a nossa vida é o desejo de que os interesses de Deus estejam acima dos nossos. Senhor, faz o Senhor querendo na minha vida, faz o Senhor querendo no meu trabalho, faz o Senhor querendo nos meus relacionamentos, faz o Senhor querendo nas minhas finanças, que eu me submeta ao Seu querer com toda a confiança, porque o Teu reino é governado com justiça, sabedoria e graça. Então essa é a primeira mudança radical. Segunda mudança radical, John Stott afirma que quando nós dizemos venha o Seu reino, nós estamos afirmando que as nossas necessidades são colocadas em segundo plano. Então, se a vontade de Deus é colocada em primeiro plano, o interesse de Deus, os propósitos eternos de Deus são colocados em primeiro plano, as nossas necessidades são colocadas em segundo plano, sendo entregues a Ele. Perceba que em segundo plano não significa que a gente está dizendo assim: Deus, só não precisa nem cuidar de mim, não. Até porque em sã consciência a gente não faz isso de jeito nenhum. Enquanto a gente está vivo, a gente não quer nem morrer. E mesmo na hora da morte, já acompanhei muitos crentes na hora da morte, irmãos. Muitos crentes. Muitos irmãos amados. Que mesmo na hora da morte, quando eles percebiam que a morte ali era inevitável, ainda assim eles entregavam a sua vida nas mãos de quem? De Deus. Então, Senhor, o Senhor não me abandonou na vida, não me abandone na morte, me leve para si. Esse é o desejo. Então, colocar as nossas vontades em segundo lugar não é de maneira alguma desprezar o cuidado de Deus, pelo contrário, é confiar que enquanto o propósito dele é cumprido, Ele nos dá o pão, Ele perdoa as dívidas, Ele livra do mal. Ou seja, nós estamos depositando nas mãos de Deus o nosso sustento, a nossa redenção, o nosso cuidado. Olha só que coisa fantástica. O reino é justiça, paz e alegria. O que o reino muda na minha vida? O que o reino muda na sua vida? O desejo de estar submetido à vontade de Deus e a certeza de que o cuidado dele vem sobre nós. O desejo pelo reino de Deus e a vontade de Deus em detrimento da nossa é o reconhecimento de que os planos do Senhor são maiores do que os nossos e os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. É o desejo do cidadão do céu, daquele que vive como Cristo, daquele que tem um viver diferenciado, como nós lemos no Salmo 15. Senhor, quem poderá ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer no seu santo monte? Aquele que é como Cristo, aquele que está vivendo de acordo com o seu reino, que tem uma vida íntegra e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, que não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos seus amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta o seu dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir contra o inocente. Quem age assim não vai ser abalado. Por quê? Porque é um cidadão do reino. Quando eu desejo que o reino de Deus venha sobre a minha vida, eu estou desejando ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Governa tudo em mim, porque eu estou em Cristo, e agora as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Paulo manifesta isso quando ele diz lá em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive. Apóstolo Paulo era um homem que governava sobre soldados. Ele era um centurião, tinha 100 soldados às suas ordens. Ele mandava ir, o povo ir, mandava voltar, o povo voltava. Pelas cartas que o Estado romano havia dado sobre as mãos dele, ele tinha poder de vida e de morte sobre pessoas, em especial os crentes. Se Paulo falava, está preso, está preso. Se Paulo falava, vai morrer, ele morria. Paulo era respeitado, estudado, tinha muito conhecimento, era um homem letrado, falava várias línguas. E num dado momento da sua caminhada, quando ele estava indo, inclusive com mandatos para prender cristãos, ele tem um encontro
com o rei. E ele se submete à vontade do rei. E Paulo, agora, aquele que aprisionava os crentes, agora vive de prisão em prisão. Uma hora é prisão domiciliar, outra hora é cadeias normais, outra hora calabouços, outra hora prisões em navios, isolado em ilha. Mas ele começa a entender que a sabedoria do rei que o encontrou é muito maior do que a sabedoria dele mesmo. E mesmo aprisionado, ele vê o poder do evangelho se espalhando. E ele diz: olha, agora eu fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o que o reino de Deus muda na minha vida? Tudo. Deixa eu falar um negócio para você. Se você faz parte do reino de Deus, se você foi alcançado pelo reino, ou mudou tudo, ou não mudou nada. Não tem meio termo. Não existe gente que é meio salvo. Quando você morreu, você vai inteiro para o céu, ou vai inteiro para o inferno. Não vai a perna para o céu e a outra para o inferno, um braço para o céu e o outro para o inferno. Essa orelha aqui ouvia louvor, vai para o céu. Essa aqui ouvia lá os negócios meio esquisitos, vai para o inferno. Não tem isso. Nós somos seres inteiros, integrais, submissos ao reino. A justiça de Deus vem sobre nós como um todo, a paz vem como um todo. Então o que o reino muda? Tudo. Agora vivemos em Cristo. Terceiro e último lugar, como fazer parte desse reino? Espera aí, pastor, Jesus na oração, mas tudo isso Jesus queria dizer na oração do Pai Nosso? Tudo isso é só sobre o reino. É só sobre o reino. Dá para a gente fazer um sermão sobre a vontade dele, sobre a vontade só aqui na terra, sobre a vontade dele só no céu, sobre o pão nosso diário, sobre o perdão das dívidas. Então, irmão, dá para passar 2, 3 anos aí, pregando sobre a graça. O reino de Deus: justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que ele muda? Tudo. E como é que eu faço parte desse reino? Se esse deve ser o anseio de um cristão, se ele deve ser o meu desejo, ele deve ser o desejo, então como é que eu faço parte dele? Se essa é a primeira petição que Jesus traz na oração do Pai Nosso, nos ensinando a importância, nos mostrando que isso deve estar em primeiro lugar, se Jesus novamente no mesmo capítulo 6, versículo 33, reafirma: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele é o que tem de principal na nossa vida. Perceba, ele não diz busque a bênção de Deus, busque o dinheiro de Deus, busque a prosperidade de Deus, busque a saúde de Deus. Ele fala busque o reino de Deus, porque nesse reino tem tudo que você precisa. E quando eu falo tudo que você precisa, não é que vai ter todo um pacote. Entrei no reino, agora tem o meu pacote com dinheiro, com saúde e tal. Não, tem tudo que você precisa para salvação. Pode morrer pobre, de doença, preto, não tem problema, mas você está garantido no céu. A vontade dele é feita aqui lá. Como eu faço parte desse reino? Tanto o João Batista, que é o precursor de Jesus, o profeta que veio preparar o caminho para que Jesus viesse estabelecer esse reino, porque o reino de Deus dá início com a pessoa de Jesus aqui. Quando o Salvador nasce, quando o Espírito gera o Salvador no ventre de Maria, o reino de Deus está implantado aqui. Tanto João Batista, que preparou a mensagem do reino, quanto o próprio Jesus, que veio implantar o reino, dizem que só tem uma maneira de nós entrarmos nesse reino. Eu, você e qualquer pessoa na face da terra. É pelo arrependimento. Mateus 3, 1 e 2, Mateus 4, verso 17 diz: arrependei-vos, reconheçam os seus erros, saibam que vocês não são dignos desse reino, saiba que há castigo sobre a vida de vocês, saiba que o estilo de vida que vocês levam longe de Deus traz condenação, e culmina
termina no inferno, e mudem de caminho. A palavra original para arrependimento é a palavra que gera a expressão metamorfose, transformação geral. Para se tornar membro de uma igreja é relativamente fácil. Até a gente que é meio exigente ainda é sossego. Você segue determinado número de regras humanas, visíveis, mensuráveis. Cumpre alguns rituais, você vem no culto, em escola bíblica, então a gente já começa a entender que você é membro da igreja. A galera está ali direto, tá participando, passa pelo batismo. De repente, quando você nem percebe, está inserido em um ministério ou outro. Traz o dízimo, traz a oferta. Passa por alguns cursos, entrevistas e pronto, faço parte da igreja. Já tem até meu nome lá no envelope, dízimo. O pastor colocou lá meu nome no hall de membros da igreja. A secretaria vai ligar para você, pedir qual é o nome do seu pai, da sua mãe, onde você mora, qual é a sua profissão, escolaridade, o dia que você nasceu, a cidade que você nasceu. Tudo isso vai ser registrado. Está tudo ali arrumadinho, pastor. A hora que Jesus voltar, ele vai olhar, cadê aquele livro lá da Igreja Presbiteriana do Brasil? Mostra para mim. E a gente apresenta o livro para Jesus e fala, está lá, ata número tal, tal. É assim? Não, não é assim. Aqui na igreja é muito fácil. Por quê? Porque a igreja só consegue ver aquilo que é externo. Então, para você ser membro de uma igreja, tranquilo. Mas para você ser membro do reino de Deus, precisa de algo muito mais profundo. Precisa de algo que só pode ocorrer se o Salvador resolver colocar o Espírito Santo dele dentro de você e tocar naquele lugar que é anterior mesmo à conversão, e mostrar para você a enormidade do seu pecado e a profundidade, a grandiosidade da graça dele por você, e gerar em você o arrependimento, o desejo de mudança geral, o reconhecimento de que você não precisa dar uma melhoradinha, você precisa nascer de novo, de maneira que as pessoas que chegarem-se a você, elas dão uma olhada assim no shape e falam, mas é a mesma pessoa. Mas ele começa a conversar com você 5, 10 minutos, ele fala, não é a mesma pessoa. O corpo é o mesmo, o rostinho é o mesmo, no meu caso a falta de cabelo é o mesmo, tudo parece igual, mas você mudou, a ponto de alguém chegar para você e falar assim, me diz, o que aconteceu com você? Porque o corpo é igual, o rosto é igual, a mesma coisa, mas você é outra pessoa. É disso que nós necessitamos para entrar no reino. O arrependimento, a mudança geral, a transformação radical, que só aqueles que foram alcançados pelo rei, o dono do reino, de fato estão dispostos a fazer. O arrependimento bíblico vai muito além do sentido da tristeza por ter feito algo errado. Tem gente que acha que arrependimento é o seguinte, fiz alguma coisa errada, fiquei triste, estou arrependido. Não, tem muita gente que está triste porque deu errado o que ele fez errado. Não é porque ele se arrependeu. O cara estava andando a 200 km por hora, deu num poste, ele está triste, moeu o carro, moeu o poste, vai preso. Não é porque ele caiu na consciência, meu Deus, o que eu estava fazendo? Isso era errado. O arrependimento dele é que o poste não saiu da frente. Esse é o arrependimento, não é disso. O arrependimento, a tristeza por sofrer as consequências, não é disso. O arrependimento é uma mudança de mente. Deus muda a sua maneira de pensar. Deus muda as suas intenções. Deus muda os desejos do seu coração, sua maneira de agir. Aquilo que você gostava, agora você não gosta mais. Por quê? Porque você abandonou a vida de pecado. Os seus pecados foram castigados na cruz do Calvário. O arrependimento só é
possível, o arrependimento genuíno só é possível quando nós olhamos e vemos que a nossa velha vida precisa ser crucificada, pregada, colada, grudada com Cristo naquela cruz. O velho homem precisa morrer lá. E você só faz isso se o rei chegar e falar: ó, deixa eu conversar com você, vem aqui. Tem algo bom demais. Os seus pecados são muito grandes, mas o meu amor, você não tem ideia do que é isso. Onde os seus pecados foram abundantes, a minha graça foi superabundante. Onde você caminhava pelos seus caminhos errados, eu trouxe o meu reino sobre você e a sua vida é transformada. Irmãos, desejar o reino de Deus é o desejo pelo próprio Deus. Por que Jesus coloca isso como primeira petição? Porque isso é o que tem de mais importante. Porque só desejam o reino de Deus aqueles que foram alcançados pelo Rei. Ninguém mais. Não se engane, o mundo não quer o reino de Deus. Haja vista aí as discussões intermináveis, brigando com os crentes. O crente fala que é contra o aborto, o povo vem tudo em cima. O crente fala que é contra a união homossexual, o povo vem tudo em cima. O crente fala que é contra as drogas, o povo vem tudo em cima. Eles não querem o reino de Deus, eles querem o reino deles. Eles querem o reino de Adão. O reino de Deus querem aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Desejar o reino de Deus é desejar o próprio Deus agindo e mudando as nossas vidas. Jesus nos ensinou a ansiar isso. É o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Lembre-se que desejar a vinda do reino implica tudo na minha vida e na sua vida. Implica o reconhecimento de quem Deus é e o desejo de conhecê-lo mais e servi-lo melhor. Implica uma mudança radical de intenções, de desejos, de vontades, de amores e de conduta. Implica arrependimento, mudança completa, transformação, abandono da vida antiga, apego a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Você entende o que é o reino de Deus? Você entende a importância disso? Eu quero orar com você. Feche os teus olhos um pouquinho. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem muitas expectativas, sem muitas perspectivas. Talvez você tenha vindo aqui até para dar uma geral, uma conhecida na igreja, ou porque não tinha onde ir no domingo à noite, ou porque você imaginava que precisava algo novo para a sua vida. Mas não se engane. Você está aqui porque o Rei te trouxe aqui. Porque Ele queria te mostrar o reino dEle. O poder dEle. Você está aqui nessa noite porque, assim como o Senhor foi na estrada de Damasco encontrar com o apóstolo Paulo e mudar a vida dele por completo, Deus foi na sua casa. Deus providenciou os meios para que hoje você viesse aqui e entendesse a importância de buscar o reino de Deus. E se você, até então, não sabia o que fazer, ou você tinha dificuldade em lidar com esse amor de Deus, eu quero dizer para você que Ele já te atingiu. E que se você é levado ao arrependimento, não é porque você entendeu apenas a mensagem, mas é porque o Espírito do Rei já habita no seu coração. Qual a sua parte? Responda positivamente a Ele. Entregue-se a Ele. Aquilo que você não podia fazer, Ele fez. Aquilo que você pode fazer, Ele te convida a fazê-lo.
a se entregar completamente a Ele. Senhor, nós queremos lhe pedir que o poder do Teu Evangelho haja nas nossas vidas, Senhor. Que o Seu reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo inunde as nossas vidas, nos renove, nos transforme. Nós precisamos, Deus, desse agir. Move no nosso coração, Senhor. Move naquele lugar onde nós não podemos mexer, mas o Senhor pode. Gera salvação aqui, Deus. Cremos que a Tua palavra jamais voltará vazia, mas ela cumprirá o Teu propósito, não só aqui. As pessoas que em casa estão assistindo, Deus, alcança-os com a mesma graça. Que a partir dessa noite sejam cidadãos do Seu reino. Gente que foi alcançada no caminho, e que foi transformada, perdoada, justificada, teve o coração pacificado e hoje goza de uma alegria pela segurança que o Senhor tem. Traz arrependimento de pecado, Senhor, abandono da velha vida e renova em nós tudo, absolutamente tudo. Faz novo o nosso coração. Faz novas as nossas intenções. Faz a nossa vida de novo. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém.